A ditadura militar foi um regime político no qual membros das Forças Armadas de um país centralizaram política e administrativamente o poder do Estado em suas mãos, negando à maior parte dos cidadãos a participação e a decisão nas instituições estatais. Seu período durou basicamente entre 1964 e 1985. Durante a ditadura, ocorreu o chamado milagre econômico, onde ao mesmo tempo houve o congelamento do salário. Prisões, torturas e outras violências extremas ocorreram nesse regime. O primeiro governo civil após a ditadura foi de José Sarney, eleito indiretamente em 1985. Falar da ditadura militar na escola gera uma boa ideia essa frase, mas muitas vezes a gente vê repetidamente. Ela soa, na verdade, como alguns fatos, né? Porém, não aparece essa tese. Diversos estudos especialistas que já debruçaram sobre o tema ditadura. Porém, ela foi de 1964 a 1988. E nisso ela deixou muitas marcas profundas na educação brasileira. A prática de expandir sem qualificar. Ou seja, teve um período que houve um aumento significativo de matrículas na educação básica. Porém, poucos recursos e pouca formação docente, sem preocupar a qualidade ofertada. Nisso vem a Constituição de 1969, que ela simplesmente foi aprovada pelo regime militar na época. Nisso, a gente pode perceber que promoveu algumas alterações. Ou seja, duas dessas alterações é importante na política educacional brasileira. Primeiro, desabrigou a União, né, e o Estado, que eles investiram um mínimo, pouquíssimo, alterando o dispositivo que foi previsto na Lei de Diretrizes e Bases, que foi simplesmente aprovada em 1961. E nisso, houve a legislação anterior, que foi aprovada pelo Congresso Nacional durante o governo de João Goulart, que previa a União investir pelo menos 12% do PIB na educação e simplesmente obrigava o Estado e o município a deslocar pelo menos 25% das ações. Nisso, gerou simplesmente a mudança da estrutura, onde transformou radicalmente a estrutura da educação básica do país, que na época era um modelo previsto e que simplesmente foi aprovado em 1939, durante essa vigência do Estado, que mantinha a lei de diretrizes e base, que foi de 1961. A segunda mudança importante, introduzida pela Carta de 1967, foi a abertura do ensino médio para iniciação privada. Ocorreram mudanças também na estrutura da educação. O modelo prévio dividia o ensino em pré-primário, primário, que tinha duração de 4 anos, com opção de 2 anos em casos de cursos de artes aplicadas, e médio, 7 a 8 anos, dividido em ginásio e colegial. Além disso, tornava o ensino obrigatório apenas nos 4 primeiros anos. Apesar disso, a legislação previa que, em casos de pobreza dos pais, insuficiência de escola, doenças e anomalias graves das crianças, as famílias não eram obrigadas a realizar a matrícula de seus filhos. Já em 1960, no Brasil, foi marcado por uma grande efervescência política. De um lado, tinha o presidente João Goulart e diversos intelectuais e movimentos sociais que propunham reformas populares. Já do outro lado, tinha os militares, os empresários e os pensadores que eram contra tais medidas. O segundo grupo, por sua vez, promoveu um golpe, depondo João Goulart e colocando em prática um regime autocrítico. Em 1967, a Constituição alterou essa estrutura, instituindo a educação básica como obrigatória durante 8 anos, influenciando uma nova lei de diretrizes e bases da educação, aprovada em 1971.
que implementou um modelo mais próximo do que existe atualmente. A ditadura foi um período da história do Brasil marcado por atos de censura e repressão política e ideológica, no qual os militares tinham um projeto para mudar a educação do país. Isso incluiu na modernização do ensino superior, com a reforma das universidades brasileiras no ano de 1968, além da expansão do ensino fundamental de 5 para 8 anos, agora era obrigatório. Isso no ano de 1971. Essa última reforma também transformou o ensino secundário e o ensino profissionalizante, mas não obteve sucesso e foi extinta antes mesmo da ditadura acabar. Um breve resumo sobre a ditadura militar no Brasil. A ditadura militar, ela foi um regime civil-militar brasileiro, que durou entre 1964 e 1985, em sua fase mais recente. Ela foi comandada por 5 generais: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Gesiel e João Figueiredo. Na época da ditadura militar, ocorreu o chamado Milagre Econômico Brasileiro. Foi marcado por grandes execuções de grandes obras e de iniciativa pública, como a rodovia Transamazônica. Nesse período, ocorreu diversos tipos de violação de direitos humanos por parte do Estado. E a ditadura militar só se encerrou-se em 1985, após as diretas já, com a eleição indireta de José Sarney.